Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre um assunto que eu considero muito importante, que é a situação da formação defensiva do Atlético, que influencia também na formação da organização ofensiva. Então, influencia o Atlético como um todo, que é a questão dos três zagueiros, né? E acho que depois dos últimos jogos, onde o Atlético não vem conseguindo vitórias, vem sofrendo alguns gols, o torcedor ele quer uma mudança. O torcedor acredita que uma mudança faria mais sentido para o Atlético jogar, quem sabe, no 4-3-3, no 4-2-3-1 e abrir mão dessa linha de três zagueiros. Só que na última coletiva, o técnico Odair Hellmann, ele foi muito claro. Ele falou, cara, eu acho que se mudar a formação de três zagueiros, eu acho que a gente vai tomar até mais gols. A gente vai até piorar defensivamente. E de certa maneira eu concordo. De certa maneira eu acredito que a formação com três zagueiros não atrapalha em absolutamente nada. E eu vou tentar explicar pra vocês o porquê. Por que o Atlético se defenderia melhor com três zagueiros, porque é um mero detalhe, e porque eu acho que o Odair Hellmann continua apostando nesse esquema, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós e vamos fazer aqui a análise. Primeiro de tudo, vamos botar o Atlético defendendo, né? Vou botar o Benavides aqui, vou botar o Abrão só pra seguir uma linha lógica de escalação aqui, tá? O Léo Beleze, Abraão, aí você desce o Esquivel, você desce o Cauã, Filipinho, Riquelme, Zapelli, Mendonça, Viveiros. É basicamente assim que o Atlético se defende. E pra mim, qual é o principal benefício da gente jogar com uma linha de três zagueiros? Vamos marcar aqui direitinho a linha de três zagueiros. E, obviamente, jogar com uma linha de cinco quando o Atlético está se defendendo. O Atlético opta por esse esquema, com três zagueiros, com uma linha de cinco, acho muito pelo fato de ser uma marcação zonal. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender. O Atlético ele não tem a responsabilidade de cada jogador encaixar no jogador adversário. O Atlético tem a responsabilidade de defender a zona, defender o espaço. Então, quanto mais jogadores a gente tiver nesse espaço, melhor ele vai estar preenchido pelos jogadores do Atlético. Melhor preenchido pelos jogadores do Atlético, o que que isso resulta? Isso resulta no Atlético se defendendo melhor. Porque é matemática. 4, 5. Então, assim, você tem um jogador a mais numa zona sensível, que é uma zona que se o adversário ganhar campo, progredir, ele vai chegar perto do gol do Santos. Então você tenta proteger mais a meta do Santos. Beleza? É o primeiro benefício que eu enxergo. Eu acho que se a gente fosse optar, sei lá, tirou o Abrão, traz o Zapelli pra dentro e optasse por, sei lá, vou chutar o Luiz Fernando aqui, tá? O Luiz Fernando, a gente entraria num cenário que era trazer os laterais um pouquinho mais pra dentro e obrigar que esses pontos voltassem muito. E eu não vejo nem Luiz Fernando nem Mendonça como dois jogadores de muita boa recomposição, não. Eu acho que a gente ia se expor defensivamente, esperando que o Luiz Fernando e Mendonça estivessem numa condição ali de se defender. Eu acho que isso não ia transformar o time do Atlético melhor defensivamente. E tem uma questão, né? Quando você defende com 4, o Atlético ele tem uma dificuldade muito grande de, por exemplo, jogada do. Qual é o próximo adversário? São Paulo. Vamos pegar o São Paulo aqui, três bonecos do São Paulo aqui. A jogada do São Paulo acontece por aqui. Ou seja, a gente tem que balançar para marcar esse lado. O Atlético tem muita dificuldade de controlar as costas aqui, sabe? O Atlético tem muita dificuldade de controlar essa virada de jogo, essa tentativa de buscar o lado oposto. Muita dificuldade. Então acho que quando você tem uma linha de 5, você consegue cobrir um espaço maior para que essa virada ela não seja tão letal contra o time do Atlético. Então, assim, para mim já são alguns argumentos muito voltados para a estrutura do Atlético se defendendo, né? Agora vamos pensar na estrutura do Atlético atacando. Zapelli, Mendonça, Cauã, Esquivel, Riquelme, Felipinho, aí Léo pela esquerda, Beleze pela direita.
Vou botar a Aguirre por dentro pro torcedor ficar mais feliz e não ler o nome do Abrão. Por que eu acho que o esquema de 3 zagueiros faz sentido? Primeiro de tudo, pelos nossos alas, tá? O esquema de 3 zagueiros, de alguma forma, potencializa os alas. Você naturalmente tem mais liberdade, mais responsabilidade de ter uma presença ofensiva de Cauã, Moraes e Esquivel, que eu acho que são jogadores que contribuem muito para esse processo criativo do Atlético. Obrigar que Cauã e Esquivel ficassem baixos, produzindo pouco ali, eu acho que não faria tanto sentido. Acho que o Cauã e Esquivel precisam ter presença ofensiva. O Esquivel cruza muito bem. O Cauã é um jogador muito versátil, cria constantemente situações ali se aproximando do último terço, entrega uma boa profundidade. Eu acho que isso faz todo sentido. Aí a gente olha, no meio-campo, a gente tem uma superioridade numérica. A gente tem 4 homens no meio. Imagina, 4-3-3, 3 jogadores por dentro. 4-2-3-1, 3 jogadores por dentro. E a gente sabe como o meio-campo do Atlético ele vem funcionando como um dos setores de destaque. A gente sabe como o meio-campo do Atlético vem funcionando como um setor ali que dá ritmo ao jogo, que cria mais situações, principalmente pela presença do Bruno Zapelli. A gente vem sofrendo, inclusive, com os movimentos do Mendonça saindo do meio-campo e deixando o Zapelli sozinho. Acho que é quase que uma obrigação do Atlético ter 4 jogadores aqui, até para quando você perde a bola no momento ofensivo, você tem mais jogadores para pressionar. Então, assim, eu gosto desse esquema, sabe? Eu gosto. É óbvio que quando os resultados não vêm, e até pela qualidade dos nossos zagueiros, a ideia é: ah, não, vamos trocar de esquema. Ah, não, não faz sentido nenhum. Mas eu gosto. Acho que a gente pode pensar os zagueiros ideais. Hoje, minha zaga ideal é Léo Beleze e o Benavides. Acho que em jogos em casa o Aguirre, ele é muito. Assim, eu vejo um perigo muito grande no Aguirre nessas transições. Eu vejo um perigo muito grande no Aguirre, assim, tendo que defender profundidade, tendo que correr para trás. Não é um zagueiro rápido. Ele pode até se provar um zagueiro bom em outras qualidades, mas acho que o Beleze tem boa saída, acho que o Léo tem boa saída, os dois têm boa velocidade, acho que o Benavides contribuiria nesse sentido, um jogador técnico, acho que daria um bom auxílio ao Cauã, para até em alguns momentos de ultrapassagem fazer uma dobradinha por ali. Em muitos momentos eu vejo o Cauã mais sozinho. E concentração para defender, bicho. A solução para a defesa do Atlético não é uma solução factível. A solução para a defesa do Atlético é a defesa do Atlético de alguma forma dar uma resposta que sabe-se lá como vai acontecer, mas acho que passa muito por concentração e entender que o erro é zero, né? Que o erro ele não pode acontecer de jeito nenhum. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado da análise. Comentem aqui embaixo. 3 zagueiros, 2 zagueiros, 0 zagueiros, enfim. Tá com vocês, meus amigos. Tchau, tchau.